Olá a todos, estou aqui com o Luiz. Ele vai falar sobre o lado ruim da evolução tecnológica. Seja bem-vindo, Luiz. E aí, boa noite, né? Ou bom dia para quem vai olhar a forma gravada, né? Um olá também, né, para quem está me vendo e eu não estou vendo, né, de forma síncrona, ou quem vai me ver de forma síncrona depois, nessas questões desses eventos online, né, que eu acho que vocês devem conhecer, saber que houve uma pandemia, né, tá tendo uma pandemia, né, e por incrível que pareça ainda tem gente que é contra a vacina, né. Mas então, o que eu vou comentar hoje, tá? Eu tenho feito uma série de palestras já, inclusive dentro do Latinoair, e uma pena que não está sendo presencialmente, mas por ser online também a gente tem acesso a muitas pessoas que não poderiam ir presencialmente para Foz do Iguaçu conhecer esse belo evento que junta lá 4, 5 mil nerds lá. E eu vou comentar um pouquinho sobre o lado ruim da evolução tecnológica, né? E como eu já tenho uma certa idade, né, e tá na moda agora as Red Pills e Blue Pills, né, e aí eu já sou cringe, tá? Eu vou trazer essa metáfora, tá? Que eu vou apresentar dois cenários, né, ainda mais para nós que somos de tecnologia, né? E tem o lado bom e o lado ruim, né? E depois a gente teria que escolher um dos lados, né? A gente está numa trilha de IoT, uma Smart Cities, né? Então, provavelmente quem está me vendo agora, né, assim como é o espectro o escopo dessa trilha, né, é apaixonado por coisinhas chutáveis, né, por vários hardwares que a gente consegue ligar via internet e tudo mais, né. A questão, né, que tudo que é produzido, né, tudo que é feito, uma hora perde a sua função e vira lixo, né, vira resíduo. Né? E aí, esse é um dos tópicos que eu quero comentar, né? Que é o lado ruim da evolução tecnológica. O lado bom é a gente tem um monte de aparelhinho que automatiza um monte de coisas, né? Torna a nossa vida mais simples e mais confortável, e aí é aquele chavão, né? De que torna-se confortável, torna-se um hábito, nunca mais sai da vida, né? Que eu digo o tal do ar-condicionado, a internet e tudo mais, né? Que é a ideia de que a tecnologia ela é muito boa quando a gente começa a utilizar essa tecnologia sem nem perceber, né? E a IoT tem essa questão, né, de ser usado, não é mais futuro, isso aqui já é presente, né? O que é um pouco mais de futuro é o contexto do Smart Cities, né, de cidades inteligentes, aonde até virando um pouquinho da chavinha que a galera pensa que cidade inteligente é botar um monte de IoT nas coisas, né, botar poste que liga sozinho, né, e sinaleira que se controla de acordo com o fluxo, não, tá? O principal foco da cidades inteligentes, smart cities, né? Essa palavra em destaque no meio, sustentabilidade, né? Dentro desse contexto da sustentabilidade, tudo que a gente vai produzir de lixo tem que ter também um descarte de forma consciente, né? E aí nós temos o contexto de que no Brasil, isso é do Brasil, coisas que estão na minha tese, tá? Aliás, né, eu não me apresentei, mas nosso tempo é tão curto, né, que convém, bota ali no LinkedIn depois, ali vocês sabem quem eu sou. Tá? Então, nós somos em 227 milhões de linhas ativas no Brasil, em um país de 212 milhões, ou seja, tem mais telefone do que gente no Brasil, né? Isso é um cenário que se repete no mundo, tá? E, inclusive, se levar em consideração empresas, tá, se tem um contexto um pouco maior, né? A gente tem mais do que 1,6 smartphone por habitante. Então, é muito smartphone, tá? E isso considerando smartphones da linha comercial, né? Não considerando aquele mercado cinza, ou seja, tu é que foi no Latinoair, pulou ali para o Cidade do Leste, comprou seu Xiaomi, tu não tá contando aqui, beleza? E, né, nós somos nerds, a gente gostamos de tecnologia, a gente gosta de evoluir, de trocar de aparelho, assim como trocar de computador e tudo mais, por uma questão de evolução tecnológica, né? Então, as coisas vêm melhores, né? E a gente acaba, normalmente as coisas vêm melhores, né? A gente acaba trocando, né? Só que, né, isso como comentei antes, tudo que é produzido um dia vai virar lixo, né? E aí, essa imagem, se vocês derem um zoom, não sei como é que é a resolução da tela aí, né? Mas são vários telefones celulares, tá? São aqueles aparelhinhos antiguinhos lá com tecladinho T9, né? Nem tá levando em consideração smartphones, que já ultrapassou a quantidade de lixo de celulares, né? E
muito do que acaba acontecendo, a gente não tem oficialmente esse dado, né? Porque, obviamente, nenhuma empresa vai oficializar que faz obsolescência programada, né? Mas é bastante popular a ideia, né, que o design de produtos sustentáveis, né? Então, que os produtos ficam mais difíceis para ser arrumados ou quase impossíveis de serem uma troca, alguma coisa assim, ou a peça é muito mais cara que um valor do aparelho novo. Tem algumas empresas que saem um pouquinho dessa linha, né? Como, por exemplo, a Fairphone, que inclusive foi uma das empresas que eu mais citei na minha tese, quase virar uma propaganda deles ali, né? Porque toda a produção do aparelho deles é focada dentro da análise do ciclo de vida, né? Então, eles querem que tudo seja rastreado e que o aparelho tenha o mínimo de impacto possível, então eles atualizam por 5 anos, tudo mais. A coisa que não é tão comum, né, dentro do nosso mercado, por causa dessa palavrinha ali da obsolescência programada, que vocês já devem ter visto em algum lugar, né, que inclusive até citaram também na minha pesquisa, né, e isso se refere tanto à questão de hardware, né, quanto e principalmente relacionada a sistema operacional, né, e aplicações. Inclusive, por causa dessa questão, vários países já acionaram a Apple, né, e provavelmente estão acionando outras empresas também, né, na justiça por falta de atualizações, né. Então, isso provavelmente vai ser um contexto mais recente, vai ocorrer mais, né. Aí o que acontece nesse monte de smartphone, e não só smartphone, esse gráfico que ele já mostra no contexto geral, né, que é o quanto de lixo eletrônico, né, de e-waste é gerado em cada componente, né? Então, por exemplo, as Américas, né, que não sei se você sabe, mas o Brasil faz parte das Américas, né? Embora os americanos lá, os estadunidenses acham que não, né? Produz 13 toneladas, né? A Europa 12 toneladas e a Ásia, onde está a China, né, 24 toneladas, milhões de toneladas. É muita coisa, né? Inclusive até uma palestra que eu fiz recente no Confloss, eu puxei mais essa parte mais sensível da coisa, mas que eu não vou mostrar aqui. Mas se vocês quiserem, tá, procurem lixo eletrônico África. Tá? São imagens bem intensas, porque o que acontece? Embora a América, a Europa e a Ásia sejam as maiores produtoras de lixo eletrônico, a grande parte desse descarte acaba indo para a África. Tá? Então lá a gente tem praias lá cheias de lixo eletrônico. Né? E aí o que é pior a previsão para 2020, né, 2019 era esse gráfico inclusive, era 49 mil toneladas, né, milhões de toneladas. Foi 53, foi muito mais. 2020, com a questão da pandemia, deu-se uma freada. Felizmente, inclusive, até em alguns locais apareceu pássaros, que não era comum, né? Só que ao passar do ano e agora 2021, a galera está recuperando tudo que não poluiu em 2020, está poluindo esse ano, né? Então a tendência é que esse número vai continuar gerando e infelizmente vai acabar subindo, né? No Brasil, a Green Electron, que ela fez uma pesquisa, inclusive parecida até com a minha, só que eu foquei só em smartphones, né? E obviamente tive menos granas e respostas, né? Se as pessoas já haviam ouvido falar sobre lixo eletrônico. Um número interessante. Na média, ali, dos 85%, 86% já ouviram falar sobre lixo eletrônico. O problema, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Definindo entre todas essas 80 e poucas por cento ali, né? 33% acham que lixo eletrônico se refere a spam. Ou seja, né? Não sabe, tá? A gente vamos considerar ali aqueles 40 e poucos por cento, então, das pessoas só sabem o que é relacionado lixo eletrônico de fato, né? E aí entra no contexto, tá? Do que é o importante, o conhecimento sobre o que é lixo eletrônico, que é a pauta que eu quero deixar para vocês aqui, né? O que acontece com esse material depois, né? Então aqui tem, né, que 75% dos entrevistados então não sabem, né, onde podem ser descartados, né? E, né, infelizmente no Brasil tem poucas desse contexto, né? Mas os resíduos eletrônicos eles precisam de maquinário, uma tecnologia específica para ser reaproveitado, né? O que hoje tem mais no Brasil é trituração desses aparelhos e aí manda para a China, né? E aí lá é feito esse processo de reciclagem, tá? Mas, né, aonde entra a brincadeirinha aqui para a gente escolher a pílula para a gente entrar na Matrix,
tá? Vamos fazer um meio termo. Porque o que acontece? Nós somos de tecnologia, nós queremos aparelhos melhores, né? Nós queremos trocar de aparelho. E embora, né, tenha contextos, por exemplo, da Fairphone, que a gente consegue ter um smartphone, usar ele por 5 anos e trocando componentes, troca o módulo de câmera, alguma coisa assim, em algum momento ele vai acabar estragando, a gente vai acabar derrubando, e hoje é tudo... Acabou o tempo do Nokia que trincava o chão, né? O que acontece? Que é a pílula meio termo que eu trago, tá? É a gente ter consciência sobre a questão do descarte, principalmente, tá? E cobrar, principalmente, esse contexto aqui, ó, que é o contexto da logística reversa, tá? Existe uma lei de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela já está em vigor dentro desse tempo, e ela é bastante comum para lâmpadas, por exemplo, para pneu, óleo, tá? Nesses resíduos, tá, de maior volume, né, é bastante comum. Se vocês forem, não sei se é o caso também, mas se for trocar de pneu, por exemplo, se tem carro, né, dificilmente vocês vão conseguir sair da empresa lá com os pneus velhos. Antigamente era popular, davam isso daí, né? Hoje já não, por causa da questão da lei. Tudo que o comerciante da loja lá de pneu vende, né, ele tem que entregar uma certa porcentagem de volta para o fabricante, né? O contexto é que isso também exista para qualquer coisa relacionada a eletrônico, né? Então, e no decreto de 2020 foi regulamentado, né, e está valendo agora isso daí, o sistema de logística reversa para produtos eletrônicos e seus componentes de uso doméstico. Traduzindo, tá? Aonde a gente compra o computador, que é o consumidor, a gente comprou lá o seu computador, a gente comprou uma geladeira, né? Aonde a gente comprou, a gente devolve também esse lixo, tá? Ou seja, a gente vai, para nós, como usuário, se torna um lixo, né? Para quem está recebendo, se pega como se fosse um resíduo. Isso, o comerciante lá, então eu comprei numa loja lá o computador, entreguei de volta esse computador lá. Ele vai devolver para o fabricante, aonde ele vai triturar, sei lá o que ele vai fazer. Sei que ele tem que fazer um descarte de forma consciente, né? E aí alguma coisa pode voltar para o comerciante, né? Ou vai fazer o descarte de forma adequada. Isso é um mundo maravilhoso de como tem que acontecer para o resíduo eletroeletrônico hoje em dia, né? Só que ainda tem o contexto assim, para facilitar mais ainda para nós, tá? E é um caso, é um case de orgulho brasileiro isso aqui, ó, tá? No Brasil a gente tem mais de 5 mil pontos de coleta, ao menos de smartphone. Ou seja, né, aonde eu compro meu smartphone, eu consigo devolver pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, promulgada do decreto de 2020, mas desde 2012, por aí, a menos, até a Vivo já faz recolhia já smartphone nos seus pontos de coleta, né, nas suas lojas, tá? Então, qualquer lojinha, e isso tem a cada esquina, quase tem uma loja, né, da Vivo, da Oi. Inclusive, se vocês cruzarem muito perto na frente de alguma dessas lojas, alguém te puxa para dentro para te vender um plano de operadora, né? Então, nessas lojinhas, tá, vocês podem entregar o smartphone usado de vocês, né? Os cabinhos, tá? Que lixo eletrônico também entra todo o contexto do que é componentes, então fios, tá? Os fones de ouvidos também estão entrando nesse contexto aqui, tá, pessoal? E aí, então, no Brasil a gente tem mais de 5 mil pontos de coleta, além dos pontos de coleta da Green Electron, tá? Então, é bastante fácil, pessoal, a gente fazer a coleta de forma consciente, né? De ter essa conscientização, né? E passar isso adiante, obviamente, né? Um outro tópico bastante importante dentro desse contexto, né, é a questão da TTI verde, né, isso que pega mais relacionado às empresas, né, e observem, esse login aqui no meio, ó, tá, eu duvido que vocês nunca viram isso aqui, tá, isso aqui existe desde o monitor CRT, que é aquele monitor de tubão, né, que é mais velho do que muitos que estão vendo essa palestra aqui, esse tubão, né? O que acontece com esse programa Energy Star é para otimizar o uso de energia elétrica, tá? Simplificadamente. Se refere muito mais à questão dos computadores, né? O do lado ali, o da Procel, é exatamente a mesma coisa, só que aí se refere a ar-condicionado, para geladeiras, e esse eu duvido que vocês nunca viram mesmo, tá? Se vocês forem em qualquer loja de eletro, vocês vão ver esses produtos. Ao escolher a compra de algum desses produtos, de certa forma, vocês já estão pensando
com a mentalidade um pouco de mais sustentável, né? E aí entra também as cidades inteligentes também é utilizar instrumentos eletrodomésticos e tudo mais, instrumentos que façam com que tenha um menor consumo de energia elétrica, tá? E esses selos aqui do lado, tá, são relacionados à empresa. Então, por exemplo, a empresa se responsabiliza a usar menos energia elétrica, né? Faz o descarte de forma consciente, tá? Aí se refere a esse problema aqui. Tem pergunta, eu vou responder depois, senão eu vou me perder aqui agora, tá? Eu tenho tempo, eu tô contando aqui meu tempinho, tá? E aí o que acontece? Aqui também mais algumas palavrinhas para pesquisar depois, né? Muitas pessoas têm aparelho em casa, tá? Por falta de conhecimento aonde descartar, né? Não conhecem essa questão da logística reversa, da análise do ciclo de vida, que é do berço ao túmulo de um programa do produto, né? Além da questão da obsolescência programada, né? E do design modular ser um pouco mais popular. Essas frases estão isso aqui porque esse aqui é de um artigo que eu escrevi, tá? Pensando no copia e cola, tá? E aí, finalizando, sim, tá recortado as cabeças das fotos, tá, pessoal? Eu notei isso, tá? E foi proposital. Por quê? Porque não é importante, né? Uma dessas pessoas ali sou eu, né? Mas não precisa aparecer. O que vai aparecer é esses computadores aí no meio, tá? Vocês estão vendo aí, né? Uns HPzinhos, né? Monitorzinho, tá? Isso era lixo, tá? E aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, da onde eu estou morando, né? Existe gente que fundamentou, tem a ASEMP, né? Que é a Associação de Empresas daqui da cidade, né? Junto com o Conselho Municipal de Ciências e Tecnologias, e a gente começou a fazer teve um projeto de computação nas escolas. Dentro desse contexto, se viu que era complicado entrar com computação quando as escolas não têm nem computadores, né? Então, o pensamento computacional, show de bola, tá? Mas a programação em si ficou complicada. E aí a gente fundou o BTEC, que é o Banco de Tecnologia, né, dos vales do Rio Pardo e Taquari, que dos vales, né. O nosso objetivo é receber computadores, né, então a gente recebeu em torno de 100 computadores e 55 desses computadores já foram arrumados e doados, né. A arrumação dessas máquinas foram feitas em sala de aula, eu sou professor de informática, né, então junto com meus alunos a gente fez, eles aprenderam para manutenção de computadores, a limpar, a formatar, instalar Linux, né? Inclusive, a gente tem uma lista distro personalizada pelo projeto root. Então, essas máquinas que foram descarte de uma empresa, elas foram consertadas, estão funcionais e foram doadas para a rede municipal. Então, essa foto aí tá eu, o secretário e tudo mais, a gente fez uma doação de 49 máquinas, agora, recentemente, a gente doou mais 6 computadores. Falta, por que pareça, mão de obra. Eu tenho computadores parados e eu não tenho alunos para fazer manutenção, né? Porque a gente está numa época de recesso e tudo mais, né? Então agora está voltando a ter aulas presenciais para a gente engatar para fazer essas doações ali, preparar esses computadores. Então o que é, pessoal? Esticar a vida útil de um produto, tá? Isso é TI verde, isso é uma coisa positiva, tá, que a gente pode fazer da tecnologia, evitando o descarte dessas máquinas em si, tá? O que eu vou deixar de call to action para vocês, tá? Além de pesquisar mais sobre essas pautas, tá, que eu comentei bem rapidamente, né? Inclusive, eu acho que vocês, quem estiver vendo essa palestra, não vai precisar ver essa palestra em velocidade de 1,5 ou 2, porque eu falo bem rápido, né? Então, além de pesquisar mais sobre essas pautas, né, procurar projetos sociais voluntários, que é o caso do BTEC. Inclusive, eu vou deixar o link no final ali, e eu faço questão que vocês copiem o BTEC, né? O Latino era um evento de software livre, né? E nós temos essa cultura do software livre, essa cultura hacker, que é copia, tá? Copia, modifica, né? Só não faz igual, pode até fazer igual, né? Mas dá os créditos, né? Mas o importante é copia, compartilha, tá? Isso é o espírito do software livre, da cultura hacker, né? Então, pesquisar sobre esses projetos, né, de reaproveitamento do eletrônico, né? E aí entra também criar sua experiência profissional. Tem muita gente, eu não tenho experiência profissional. Cara, cria ela, né? Se vincula aí a projetos de software livre relacionado à programação, ou nesse caso de hardware aqui. Eu faço para meus alunos aqui um laudo, um testado de quantas horas eles trabalharam voluntariamente com manutenção, por exemplo. O principal, tá? Que não preciso nem lembrar do meu nome, mas lembrem de não colocar lixo eletrônico em lixo comum, tá? E isso está valendo para qualquer coisa que tenha um fio. Resumidamente, qualquer coisa que precise de pilha ou de bateria não vai no lixo comum, inclusive pilhas e baterias, por favor, tá?
pilhas é mais fácil ainda. Quase tudo que é mercado tem um pontinho de coleta de pilhas lá, tá? Entrega lá isso daí, por favor, né? E no finalzinho, né, para quem está aqui pensando um pouquinho mais no empreendedorismo, né, faça porque quer, né, antes que te obrigue. A lei tá vindo aí, tá pegando o pessoal, ainda TI verde, pensar esse pensamento mais sustentável ainda é uma vantagem, né? Mas provavelmente daqui a pouco vai ser compliance. Aqui está o meu e-mail de contato, né, mas vocês podem me achar aí por @luizhalber, no LinkedIn, no Facebook. Se me procurarem no Instagram, tem um R a mais, tá? Porque eu cheguei atrasado no Instagram e não consegui pegar, né? E nesse site aí, profluiz.com, né, é um site, eu digo assim, porque é feio pra caramba, tá? Mas tem lá linkado vários videozinhos do YouTube lá, que foram palestras de outros eventos, inclusive essa palestra aqui, breve, quando vai estar linkada aí nesse site. Beleza? Falei rápido pra caramba, queria deixar aí uns 10 minutos, né? Mas não deu tempo. Eu tenho 4 minutos de perguntas. Como você acha que podemos aumentar a conscientização das pessoas sobre o lixo eletrônico? Jéssica, isso era uma coisa assim que eu estava pesquisando na minha tese e eu ainda não consegui, tá? O que eu deixei de perguntas na minha tese para ter uma noção foi se vídeos seria interessante, se palestra seria interessante, podcast seria interessante. As pessoas marcaram as 3 coisas, tá? Eu estou tentando fazer essa parte das palestras, né? Mas dizem, né, que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas se tu tem uma noção já, viu eu falando sobre isso, por favor, copia, respalha, tá? Fale também sobre a questão do lixo eletrônico, né? As pessoas têm que sim saber aonde descartar esse resíduo, né? E tem também essa questão assim que as pessoas sabem, mas fingem que não, né? E no Brasil ainda muito a questão assim do síndrome do professor Pardal também, né? A pessoa sempre vai guardando esse material ali no cantinho porque em algum momento vai fazer alguma coisa, né? Ou da questão munheca mesmo, né? Pá, eu não vou descartar esse smartphone aqui que tem 15 anos porque depois eu posso vender ele, e aí não vende, né? Então pega e doa, tá? Ano passado, né, questão de pandemia, houve muitos projetos que estavam recebendo smartphones do pessoal e para doar, né? Inclusive no BTEC a gente fez também tentamos dar alguma ajuda nesse contexto, né? E só que o problema é que a gente recebeu uns 90, 100 aparelhos assim, né? Seria reaproveitado, tipo, formatar e entregar uns 5 só, né? E mais uns 10, assim, teria como fazer alguma coisa, mas teria que trocar tela, trocar bateria. Então, se tornava mais caro essas peças do que propriamente comprar até um smartphone novo para doar para as crianças, né? Porque o custo é muito caro, tá? Então, principalmente espalha a palavra, tá? Jéssica, vamos dizer assim, em resumo, né? Temos mais alguma outra pergunta, Gabriel? Não? Não, parece que não, Luiz. Até então, Tá. não. Okay? Deixa eu respirar, tá? Então, temos um minuto, tá, pessoal? Bem resumo assim mesmo, tá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu sou fã de eventos, eu sou fã principalmente da cultura software livre desde 2009, eu viajo e faz 3 anos que eu não viajo por causa disso, né? E outros tipos de eventos também eu recomendo bastante vocês participarem, né? São eventos focados em empreendedorismo, estilo Startup Weekends, hackathons, tá? Inclusive está ocorrendo um hackathon dentro do Latinoair, né? E para quem entrar nas trilhas científicas, tá? Tem também um Latin Science dentro da ideia do Latinoair, então vocês podem procurar lá também para ver sobre questões de artigos, né? Eu fui revisor, eu li 2 artigos e muito bons, pessoal, tá? Então procurem depois ver os anais do evento, tá? Do Latin Science, tem material interessante, bem bacana. Beleza? E aproveitem, obviamente, né? Espalhem esse conteúdo, né? Como comentei, não precisam lembrar do meu nome, né? Mas lembrem de colocar o lixo no lugar adequado, tá? Lixo eletrônico não é lixo comum, tem que ir para um local certinho. Muito obrigado pela atenção. Corretíssimo, Luiz. A gente tem que dar mais atenção a esses pontos mesmo. Muito interessante a palestra e é um assunto que deve ser falado. Obrigado. E até mais. Tchau, Até tchau. mais. Grande abraço. Grande abraço.